Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí na disciplina de anatomia e fisiologia vegetal. Hoje a gente já vai entrar um pouco na parte de fisiologia e a gente vai estar falando aí de fotossíntese e nutrição vegetal. Nessa primeira parte a gente vai estar falando de fotossíntese, tá? Então a gente vai estar explicando aí para vocês a fotossíntese, tá? Então vamos dando continuidade aí e a gente vai estar falando aqui. Vamos lá. A planta, né? Para sua sobrevivência, ela depende basicamente desses 4 fatores, né? Além dos elementos nutricionais, que são os sais minerais, ela precisa de ar, né? Que é o oxigênio, água, luz e os sais minerais, que são os elementos nutricionais para as plantas aí. Então, ó, como o gás carbono está presente no ar, né, além do oxigênio, né, o gás carbônico também está presente no ar, como a água, a luz, a planta consegue realizar um mecanismo bastante eficiente, que é denominado fotossíntese, né? Ela vai transformar a energia luminosa em energia química, né? Então, é o principal processo aí de obtenção de energia dos vegetais é através do que? Da fotossíntese, tá? E ela depende basicamente da transformação da energia luminosa em energia química, aquilo que a gente tinha falado para vocês, na forma de adenosina trifosfato, ATP. Essa é a moeda energética aí da planta, tá? Adenosina trifosfato. Então ela precisa de 3 fósforos aí para estar produzindo essa energia, fazendo essa transformação da energia luminosa em energia química, tá? Ocorre nos vegetais, tá? Em algumas organelas envolvidas aí com cloroplasto, tá? Que tem a presença do cloroplasto. Então são seres autotróficos, tá? Que produzem as moléculas, né? Produzem as moléculas orgânicas a partir do material inorgânico. Então ele consegue produzir o seu próprio material. Além das plantas, né? A fotossíntese também ocorre na onde? Nas algas, uma das principais processos aí de liberação de oxigênio aí são as algas, tá? Não é nem as plantas, beleza? Então, mas a fotossíntese ocorre nas plantas, nas árvores em si, nos vegetais e também nas algas, tá? Todo tecido verde aí que contém clorofila, quer dizer, o pigmento dessa clorofila, né? Ou qualquer outro local que tenha clorofila. Então, em caules de plantas novas também tem clorofila, tem cloroplasto, ocorre aí o processo fotossintético, tá? Então, os cloroplastos nas folhas, elas estão na onde? Lá no mesófilo. Lembra que a gente estudou a folha, né? Então, o tecido verde no interior da planta ali, né? O mesófilo, onde está ali os parênquima paliçado, tá? Onde ocorre ali também, onde tem xilema e floema e o pigmento verde, que é o cloroplasto, a clorofila, tá? O dióxido de carbono entra na folha e o CO2, né? O CO2 entra na folha e o oxigênio, o O2, sai pelos poros, né? Que a gente chama de trocas gasosas, né? Esse processo de CO2 entrar e o oxigênio sair, né? Nos poros microscópicos, que é o que? Os estômatos, que a gente viu nas folhas também, quando a gente viu a anatomia das folhas aí. Vocês viram os estômatos, eles encontram principalmente na parte abaxial, na parte de baixo aí da folha, onde vai ocorrer essas trocas gasosas aí de CO2 e de oxigênio, principalmente, tá? Então, uma equação geral aí da fotossíntese, né? Você precisa aí de 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água com a energia luminosa
Isso vai ser transformado em glicose e vai liberar 6 moléculas de oxigênio. Então você tem lá 6, isso ocorrendo na folha. Você tem 6 moléculas de dióxido de carbono, né, de CO2, mais 6 moléculas de água. Com a presença de energia vai ocorrer o processo fotossintético aqui, você vai ter a glicose, que nada mais é que 6 carbono, 12 hidrogênio, 6 oxigênio e vai sobrar o que? 6 oxigênio, que isso vai para a atmosfera e vai sair por onde? Pelos estômatos e vai fazer aí as trocas gasosas. Então vai entrar 6 carbono junto com 6 moléculas de água, que na folha ali já tem água, energia luminosa, no caso o sol, presença dos cloroplastos, da clorofila, para ocorrer o processo de fotossíntese, transformando isso daqui em glicose e oxigênio, tá? Liberando pelos estômatos aí, que são esses micros esporos aí que tem na planta, que é essa abertura onde ele abre e fecha, tá? Então aí, papel da molécula de água na fotossíntese, né? A liberação do oxigênio na fotossíntese. Então a água tem um papel importantíssimo aí para liberar 6 vezes 2 aqui do hidrogênio, você vai ter 12, né? Para formar a molécula de glicose, tá? Então a fotossíntese é um processo de redução, de redox, em que a água é oxidada e o dióxido de carbono é reduzido. Então você tem aí a redução do dióxido de carbono, transformando ele em glicose e liberando 6 moléculas de oxigênio, tá? Então as reações luminosas da fotossíntese, ela vai converter energia solar, né, energia luminosa e energia química em adenosina trifosfato ou NADPH, né? Nessas reações é liberado o oxigênio. No ciclo de Calvin, que é onde se formam os açúcares, né? Então no ciclo vai se formar os açúcares. Essa etapa inicia-se com a incorporação do CO2, fixando a fixação de carbono. Então vai pegar o CO2 aí atmosférico, tá? Esse ciclo reduz o CO2 em hidratos de carbono, né? Por adição dos elétrons lá no processo fotossintético, né? E o poder de redução das reações, que vai prover da onde? Do NADPH, tá? Então tá lá. Então a gente vai ter o que? No ciclo de Calvin, a formação dos açúcares e fixação do carbono, né? E o poder redutor das reações, que vão prover aí do NADPH. Então a luz solar é uma forma de energia, né, conhecida como energia eletromagnética, também chamada de radiação, tá? Então através das radiações ondulares aí, das ondas eletromagnéticas, tá? Então que essas propriedades aí elas vão se denominar aí de fótons ou quanta, tá? Então isso daqui a energia luminosa, essas ondas, elas vão ter esses corpusculares aí, né? E ela vai denominar o que? Os fótons ou quanta, tá? Então a zona aí de espectro da luz mais importante aí para a vida na Terra, ela está baseada aí dentro dessa faixa de 380 nanômetros a 750 nanômetros, que isso é a chamada luz visível, que é o que nós seres humanos conseguimos enxergar dentro do espectro eletromagnético aqui da presença de luz, onde a gente consegue enxergar aí desde o azul até o laranja, aí formando esse arco-íris aí do espectro de cor, tá? Então a gente tem as ondas infravermelhos, a ultravioleta, né?
e aqui a zona visível, tá? Depois a gente tem os raios X, os raios gama, né? As ondas de rádio, tá? Dentro desse da questão aí que a gente não consegue enxergar, tá? Então a gente tem aí o espectro de luz visível. Esse é o espectro de luz visível. Vai aí de 380 até 750, tá? Quando a luz encontra aí a matéria, três coisas podem acontecer. Então, quando a luz encontra qualquer matéria, ela pode ser refletida, transmitida ou absorvida, tá? Então, ela pode atravessar essa substância, né? Ela pode ser transmitida, ela pode ser refletida, ela bate e reflete, né? Ou ela pode ser absorvida, ela ficar ali na substância onde ela foi dirigida aí. E ela pode também passar por essa, transmitida. Então, as substâncias que absorvem a luz visível, chamados pigmentos, a clorofila, né? Ela vai absorver o que? A luz vermelha e azul. E vai transmitir e refletir a luz verde. Então, ela vai absorver a luz vermelha e a luz azul e vai transmitir, vai refletir, né, a luz verde, tá? Então, a gente tem aqui, mostrando aqui uma célula aí onde a gente tem os cloroplastos aqui. Essa luz, ela vai passar, ser transmitida, transmissão da luz, né? Ela pode ser refletida, ela vai bater aqui, vai refletir, né? Ou ela vai ser absorvida. Então, aqui a luz vermelha e a luz azul que vai ser absorvida, tá? Na onde? No cloroplasto, tá? Então, aí, as etapas da fotossíntese, ela pode ser a fotossíntese química ou luminosa, ou ela pode ser fotoquímica, né, ou luminosa, química, escura ou enzimática. Então a gente chama essa aqui de fase luminosa, fase clara, fotoquímica ou clara, né? Então aí você tem a fotólise, a etapa de decomposição da água, né, do hidrogênio e o oxigênio, né? Então ela vai ter a liberação do que? Do oxigênio para o ambiente e vai capturar o que? O hidrogênio, que será usado na onde? Na formação do NADPH2. Então as duas moléculas aqui da água H2, né? Vai do H2O, o hidrogênio vai ser liberado e a molécula de água vai ser o que? Usada 2 hidrogênio para montar o NADPH, tá? Dentro do processo aí. Aí a gente tem lá então, ó, a luz batendo aqui, a água, né, o NADP, mais adenosina difosfato, mais um fósforo inorgânico, e aí a gente vai ter o que? Na fase luminosa, a gente vai, da água a gente vai liberar o oxigênio, aí o NADP vai formar NADPH e a adenosina difosfato vai se transformar em adenosina trifosfato. Então a gente tem lá a molécula de água, 2 moléculas de água, a radiação, né, as luzes ultravioleta, liberação do que? Do oxigênio, mais 2 moléculas de H2, tá? Que vai ser usado aqui no NADPH, tá? Depois a gente tem a fotofosforilação, né? Etapa onde há o que? A adição de um fosfato, que a gente mostrou ali, na adenosina difosfato, né? Que também acontece na presença de luz. Com o acréscimo do fosfato, a adenosina transforma em ATP, que é aquilo que a gente tinha falado para vocês, na adenosina trifosfato, conhecido como a moeda energética, que será usada nos processos celulares. Então a gente tem lá, né, adenosina difosfato, mais um fosfato, presença de luz na presença de clorofila, transformando em adenosina trifosfato, né?
ATP. O ATP é um composto aí energético, né? Por hidrólise, né? Pela quebra da água, transforma-se em adenosina de fosfato. E o fosfato liberado, ele libera o quê? Muita energia. Então o ATP ele é quebrado, volta a ser transformado em adenosina trifosfato, e esse fosfato liberado, ele libera muita energia. Então por isso que a molécula de ATP, ela é a energia da planta, né? Então as moléculas de água sofrem o quê? Uma ionização devido à presença do quê? Da luz, quebrando né, esse íons, né? Então vai ter lá, você vai separar lá o H+, e a hidroxila OH-, né? Esse íon H+, ele é capturado aqui pelo NADPH, formando um composto aí também energético aí, NADPH2, e o O2, né, que vai ser liberado, que é essa hidroxila, que é o O2 não, OH-, né? 4 grupos do OH- formam a água, né? Então, e a liberação, então você tem aí a formação de água e a liberação do oxigênio, tá? Dentro do processo. Então aqui, vamos observar essa reação aqui. Então aí você tem 4 moléculas de água, mais 2 de NADPH, presença de luz. Isso aqui vai ocorrer o que? A hidrólise, a quebra dessa água, vai liberar um hidrogênio para cá, desses dois vai vir um para cá, né? Dessas 4 moléculas vai formar 2 de água e vai liberar o oxigênio, né? Então o NAD, ele é o que? O aceptor de hidrogênio, ele vai receber o hidrogênio aqui, ó, tá? Esse H2 aqui de 4 moléculas, tá? Então a gente tem 2 aqui e vem 2 para cá, tá? São 2 vezes 2, 4, tá? Sobrando o que? Mais 4 moléculas aqui, né, de água, 2 moléculas de água, quer dizer, e liberando o que? O2 para o ambiente, para a atmosfera. Principais características aí da fase luminosa, né, da fotossíntese luminosa, que ela vai fazer o que? A absorção de luz pela clorofila ali, síntese de ATP, então você vai pegar ADP transformando aí em ATP, fotólise da água, que é a quebra da água através da luz, e a redução do NADPH para NADPH2, né? Lembrando que em química a redução é quando você ganha uma molécula aí, né, de qualquer elemento aí. Aqui no caso o NADPH ele vai ser um aceptor do hidrogênio, e aí ele vai receber a molécula aí de 2 moléculas, H2, tá? 2 hidrogênios, tá? Então, na etapa escura, que é a etapa química ou enzimática, né? Nessa fase ocorre o que? A síntese de açúcar a partir dos produtos aí da energia luminosa. Quais são os produtos da energia luminosa? ATP, né? Adenosina trifosfato, e NAD pH2, né? E a utilização aí do CO2, tá? Do dióxido de carbono. Então ocorre uma reação aí química, né? Ou enzimática. Então a gente tem a presença do CO2, né, do dióxido de carbono, mais o NADPH, a energia luminosa. Nesse processo vai transformar, né, você vai gastar energia, a planta vai gastar energia na fase química, ela tem um ATP, ela vai quebrar aqui, né, ocorrer a hidrólise, a quebra aí, né, quer dizer, não a hidrólise, vai ter a lise, que é a quebra, né, transformando isso, perdendo aqui, liberando um fósforo, então gastando energia, né, e aí você vai ter dessa transformação aqui, água e NADPH, tá? Então a gente vai ter essa fase escura, quer dizer, nessa fase é a fase química, já bateu a luz, já produziu NADPH, já tem o ATP, e aí para você
liberar aqui, gastando energia, né? Na forma química aí você vai gastar energia, e aí você vai ter o que? NADPH, porque você quebrou lá, né? Aqui, ó, ele foi aqui para o complexo, né? De água mais carbono, liberou a água e você continuou com 2 NADPH, perdeu um H aqui, tá? Um hidrogênio, tá? Dentro do ciclo de Krebs, né, com a reação aí da molécula de dióxido de carbono, né, com o açúcar de 5 carbono, conhecida aí com ribulose, né, de fosfato, quer dizer, tem a presença aí, esse açúcar tem 5 carbono. Você vai catalisar aí pela enzima rubisco, né, a rubilose bifosfato carboxilase oxigenase, a gente chama de rubisco, né, ou RubP, tá? Uma das mais abundantes aí na proteína presente no reino vegetal. Então, uma das mais abundantes é uma proteína, tá? Que a gente vai estar aí bastante presente no reino vegetal. Então, dentro desse ciclo de K, vai se formar então um composto estável de 6 carbono, que logo se quebra em 2 moléculas de 3 carbono. Então você tem lá 3 moléculas, 2 moléculas de ácido trifosfoglicérico, tá? Ou 3 fosfoglicerato, que é o que mais a gente tem. Então a gente vai ter 2 moléculas, né, de 3 fosfoglicerato, tá? Conhecida como PGA, tá? O ciclo prossegue até o final, né? E é produzida uma molécula de glicose e ela é regenerada a molécula de rubilose de fosfato, que é essa daqui, tá? Lembrando que é presente com 6 carbono nessa molécula, tá? Então aqui a gente tem o ciclo completo aqui, né? Então dentro do ciclo de Krebs a gente tem 2 estágios. Nesse primeiro estágio é a fase de produção. 3 moléculas de RubP reagem com 3 moléculas de carbono, tá? Para produzir 6 moléculas de GPA, tá? Então a gente vai estar produzindo aí essas moléculas de GPA, tá? No segundo estágio, a fase de recuperação, no qual os átomos de carbono desses 5 GPA remanescentes são catalisados em uma série de reações, né, nos pontos aí de fosfato, formando novamente 3 Rub, e o ciclo começa de novo. Mas lembrando que nessas fases aqui a gente ele vai gastar energia, tá? Vai quebrar aqui o ATP produzindo ADP, o NADPH também vai perder, o hidrogênio vai formar NADP, tá? Liberando o que? Energia, que é o fósforo, tá? E aí, sucessivamente, dentro dessa regressão, a gente vai ter o que? O Rub aqui, né? Que é essa molécula aqui, e vai produzindo nessa fase aqui também dessas 3 moléculas de Rub, que vai reagir com 3 moléculas de CO2, né? Vai estar reagindo aqui, ó, né? Com essas 3 moléculas, a gente vai aqui também vai gastar energia quebrando aí ATP em ADP. E aí sucessivamente isso vai sendo montando um ATP, NADPH, né? E produzindo o que? As moléculas Rub, né? E GAP, tá? Que é conhecida como que ela vai ser quebrada, essas 6 moléculas quebradas aí em 3 fosfoglicerato, tá? Tá aqui, ó, 3 fosfoglicerato. Depois a gente tem
formando aí essa molécula aqui. Aí ela vai quebrar, vai gastar energia, vai produzir e o vegetal vai utilizar essa energia aí, os ciclos, transformando isso em a energia química, em energia luminosa e energia química, como a gente mostrou para vocês aí. Tá? Aqui é a mesma coisa, mostrando aqui, né, que a luz ela vai bater aqui, aí você vai ter as 6 moléculas sendo introduzidas aqui do CO2, né, que é o dióxido de carbono, que é a fixação, né, você vai ter o ácido aí, PGA aqui, né, gastando energia aqui, né, produzindo ATP, gastando energia em ADP, NADPH também vai perdendo, e aí você vai liberar o fósforo, que vai ter energia aí. Aí depois a gente vai ter o fósforo ligado ao GAL, né, a esse outro ácido, e assim sucessivamente até chegar na produção aqui, né, de ATP, gastando energia aqui também, né, para você ter a molécula de Ruby aqui, e essa molécula vai ser quebrada em 3 fósforo glicerol, e assim sucessivamente, né, mas vai produzindo o que? Energia através do fósforo, tá? Então a gente tem a regeneração aí da rubilose, que é esse RUBP aqui, tá? RUDP, tá? Dentro do ciclo de Clausius aqui, a energia luminosa transformando aí antes, né? Então a gente vai liberar esse NADPH e esse ATP que foi produzido dentro desse ciclo aqui, para ocorrer o que? Também a fixação do carbono aí. Tá? Isso vai ter a produção de compostos orgânicos, que isso daqui vai ser no floema translocado aí para os órgãos das plantas aí, beleza? Então a gente tem alguns fatores que influenciam aí a fotossíntese, né? Os externos são a presença de luz, dióxido de carbono, temperaturas, o interno, o grau de abertura dos estômagos e a concentração de clorofila. Então se você tem aí, né, uma intensidade de luz, olha só, conforme a intensidade de luz, estão partindo de zero, e a taxa fotossintética aqui, a taxa de fotossíntese, então você tem aqui a intensidade de luz, você tem um aumento da intensidade de luz, depois ela vai estabilizando aqui, tá? Então a taxa fotossintética, ela tem um aumento aqui, depois ela estabiliza, tá? Na respiração, muitas moléculas das plantas, né, raízes, tronco, não dispõem de pigmentos fotossintéticos para aproveitar a luz. Então durante a noite as células com pigmentos fotossintéticos fazem o quê? Não pode realizar a fotossíntese. Portanto, as plantas devem possuir outro mecanismo para a obtenção de energia. Então, na ausência de luz, toda a energia necessária da célula da planta é obtida através do quê? Das reservas energéticas, né? Então, ela reservou ali para utilizar depois, tá? Nesse processo aí. Então, há o que? Na respiração, há a quebra oxidativa dessas substâncias, né, presentes na célula. Então ela vai quebrar o que? Em amido, proteína, ácido, açúcar e moléculas simples de CO2 e água. Então no processo fotossintético, né, a gente vai adicionar aqui o CO2, vai ocorrer todo aquele processo, vai liberar, transformar em glicose, vai liberar oxigênio, e na respiração da planta, ela utiliza esse oxigênio e libera CO2 para a atmosfera de novo. Então, por isso que as árvores aqui agora, né, vocês entendendo o processo de respiração, tudo aquilo que ela pega de CO2, transforma em energia, ela libera, né, no processo fotossintético, o oxigênio. Mas ela vai pegar esse oxigênio aqui, no processo de respiração, vai usar esse oxigênio e vai liberar o CO2 de novo para a atmosfera. E no processo de transpiração, ela vai liberar a água, a molécula de água. Então a planta ela utiliza todo o oxigênio
que ela mesma produz, tá? Diferente das algas, que vai liberar oxigênio aí para a atmosfera, tá? Então, no processo de respiração aí, né? Então, a gente tem aí o CO2, né? No processo aí da fotossíntese, energia aí das funções das celulares, transformando aí o oxigênio, né? Entrada aí do oxigênio para a respiração celular. A glicose no processo fotossintético, produzindo aí energia, e também NADPH e ATP, né? O gás carbônico aí sendo liberado e o vapor de água também sendo liberado aqui, tá? Na transpiração, tá? Então, no processo de respiração, a intensidade luminosa também vai influenciar. Quanto maior a intensidade luminosa, maior a transpiração, né? E maior a respiração, né? Então ela vai usar aí o oxigênio liberando CO2, tá? Então vai estar liberando CO2 para a atmosfera, tá? Aqui mostrando a mesma coisa, né? Então a gente tem a energia luminosa, liberação, aqui no processo de oxigênio da fotossíntese, né? O gás carbônico entrando, produzindo glicose, né? Essa glicose no processo lá do ciclo de Calvin, né? Os compostos aí energéticos vão ser translocados aí pelo floema, né? E aqui os sais minerais entrando e sendo levado até a folha aqui para ocorrer o processo fotossintético. Os sais minerais também vão estar aqui, que vai precisar de nitrogênio, de fósforo, né? Para a planta poder fazer cálcio, magnésio, que está presente na célula da folha, tá? E aí sendo liberado o oxigênio, mas na respiração vai utilizar esse oxigênio e vai liberar gás carbônico, o CO2. Então, o processo da fotossíntese libera oxigênio corretamente, aquilo que vocês viram aí já nos processos aí da fotossíntese. Mas no processo de transpiração, como a gente viu aqui nessa figura, né, ela vai pegar o oxigênio, o O2, e vai liberar CO2. Fotossíntese introduz CO2 e libera oxigênio, como está aqui, ó, introduzindo CO2, liberando o oxigênio, energia luminosa, transformando o que? Em glicose, né? E também ATP, adenosina trifosfato, e NADPH, tá? Depois no ciclo de Calvin vai transformar aí NADPH2, tá? Liberando também energia aí para a planta. Agora a gente vai, na próxima aula, a gente vai estar falando aí dos sais minerais, né, presente na água, e mais os sais minerais. A gente tem os macro e micronutrientes que a planta também utiliza o seu processo de produção aí de energia, tá? Dentro aí do processo de transformação aí dos seus produtos em energia, em alimento aí para a planta, tá? Um ser autotrófico, tá? Então, espero aí que vocês tenham entendido um pouco do processo fotossintético, a transformação de energia luminosa em energia química, né? Então vai transformar isso em elemento químico que a planta vai utilizar dentro do ciclo de Calvin para produzir compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos, né, junto com a glicose aqui, que também é um composto, que também vai ser quebrado aí e vai ser translocado aí desde a folha para o caule, para as raízes, e se tiver flor e fruto também vai para lá, tá? Então beleza, assistam a aula aí, se tiver alguma dúvida estaremos aí na central do aluno, na central de dúvida, para tirar dúvida para vocês. Próxima aula, nutrição, vegetais, nutrientes de plantas. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.